Boa noite a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal do YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer, para que nós possamos fortalecer através de opiniões e comentários as nossas plataformas digitais. Deixe o seu like e vamos em frente, porque o ano de 2024 é muito promissor, principalmente no quadro político. Meus amigos e minhas amigas, ainda há pouco, o eterno presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, junto a seus filhos, acabou de fazer uma live bem significativa, mediante ao que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, em relação às maneiras que a esquerda dilacera o poder, e colocando os frutos ideais de uma diferença de sua política econômica para do atual governo. E lembrando, se a esquerda não cometer mentiras, não é a esquerda. À medida em que manipular a população, vendendo as melhores ideias, mas com os piores resultados, sempre foi um marco histórico de quem quer dominar o mundo. Por essa razão, o movimento Ação Conservadora está tomando uma proporção ideal para que se possa mostrar, vez por todas, que não existe uma direita morta e nem combate ao bolsonarismo, pois afinal, o ódio relativo que eles tanto impõem, à medida em que eles alegam existir o chamado ódio do bem, está totalmente contraposto em relação ao que se pode ver dentro da realidade do dia a dia, onde a sustentação do governo é totalmente fragmentada e com uma série de frações que mostram a realidade dos fatos mediante a grande incógnita das eleições do ano de 2022. Ainda que o TSE tenha feito grandes campanhas para atrair jovens doutrinados a votarem, não significa dizer que tudo surtiu efeito. Afinal, a todo custo, tentou-se evitar o segundo turno, e foi um segundo turno muito disputado, apesar das suspeições. E além de tudo, não se pode dizer que existe de fato um grande poder persuasivo por parte da mídia. À medida em que emissoras de canal aberto vêm perdendo a todo tempo o volume de suas audiências, com o intuito até mesmo de querer, através de alguns programas, utilizar de figuras personalíssimas já conhecidas para buscarem ter audiência. E dentro desses fatos podemos ver o que a opinião pública está cada vez mais atenta ao que se pode observar. À medida em que a maior bancada conservadora, ou pelo menos aqueles que se disseram conservadores, se elegeram para quem tem a função principal de manter de pé a validade e eficácia daquilo que nos detém por direito, a nossa segurança através da legislação, que é o Congresso Nacional Brasileiro. Não pode uma instância de cunho jurista querer se submeter às decisões de valores que causam dentro dos fatores legislativos. Defender a lei não é criar a lei. Defender a lei não é contrapor divergências internas, onde sempre há uma falha de interpretação. E sempre através dessas falhas, muitos delas se beneficiaram ao longo de inúmeros anos. Não é à toa que a Constituinte de 1988 já teve 81 propostas de emenda constitucional devido à sua falta de eficácia e clareza mediante aos casos da sociedade civil, o que significa um pacto federativo neoparlamentarizado pelo velho corporativismo político,
denominado presidencialismo de ampla coalizão. Logo, podemos dizer o seguinte: a política econômica que aí está implantada é uma política econômica de deturpação, que quer baixar os juros sem nenhum lastro monetário e nem uma perspectiva cabível de real crescimento. Isso significa maiores endividamentos do país e, como consequência, uma grande recessão, porque o critério que se tem para baixar a taxa de juros é o controle não só inflacionário, como a sua política fiscal, pois à medida em que você consegue, de forma natural, aumentar sua arrecadação fazendo a lição de casa, significa que você tem suficiência de recursos que podem ser injetados de forma sustentável na economia por meio de obras de infraestrutura e de planos de desenvolvimento, visando, acima de tudo, estimular a produtividade, somado ao crescimento estratégico, para que dessa forma o país possa ter um rumo ideal para a competitividade com o resto do mundo. Mas esse governo não entende isso. Esse governo entende que a curva adversa é o melhor caminho, tomando medidas anticíclicas, querendo regulamentar mais do que o mercado, à medida em que o mesmo tem a sua subjetividade mediante o cenário macroeconômico. Ora, a direita conservadora, ela não se fragmentou. Ela apenas está tentando ser calada por quem a todo momento tenta restringir as liberdades que são causadas pelo fim do monopólio da mídia. E eu digo para vocês, os monopolistas da mídia, eles pensam igual os grandes globalistas. Eles querem concentração excessiva de riquezas para que nações não se desenvolvam e, com isso, possam fortalecer ainda mais as suas fortunas. Dentro daquilo que podemos ver, lembramos o seguinte: a família Bolsonaro, ela mostra sua representatividade dentro da direita conservadora e sempre comenta todas as polêmicas que envolvem o nome deles, e muitas das vezes tentam dizer que o bolsonarismo surgiu da fake news. A esquerda tenta transferir responsabilidades, querendo de alguma forma tentar amenizar a sua crítica à situação, somada à vergonha que eles fazem ao país, e vergonha de forma destruidora, de forma lastimável, que deturpam a democracia, utilizando de metodologias subauxiliares para atrair para si bases de centro, visando alegar preservação da democracia, enquanto essas bases de centro, quando optam por escorregar mais à direita, estão submetendo a corrupção, transformando emendas parlamentares em bolsolão, que hoje eles dizem ser emenda de relator. O discurso seletivo, somado às narrativas subpersuasivas, que tentam a todo custo destruir o contraponto dos domínios dos velhos poderes, é o que a esquerda tenta calar. Isso é uma tática bem significativa de uma mistura de getulismo da década de 30 somado à velha república. Afinal, essa mesclagem regionalista tem o apoio do coronelismo infiltrado dentro da legenda mais fisiológica desse país, que se chama Movimento Democrático Brasileiro, hoje liderado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo governador do Pará, Helder Barbalho. E dentre outras figuras mais, podemos elencar que algumas investigações que Lira quer colocar na pauta da Câmara vem deixando Renan Calheiros totalmente dilacerado e contrariado. Isso é uma prova viva de que o governo tem culpa no cartório e que seus protetores querem a todo custo manter em sigilo o que é para ser aberto à sociedade brasileira. Afinal,
querer calar uma classe que clama não só por sua liberdade, como pelo seu direito de empreender e trabalhar, com menor tributação e cobrando mais responsabilidade de quem está à frente do cargo público para conduzir a política econômica, não é ser fascista e nem direcionar fatores adversos que o governo não possa realizar. Nós não temos culpa da incompetência de quem acha que o maior Estado é a saída para a economia. Uma boa noite a todos. Saudações conservadoras. Conjuntura Política e Econômica, o seu canal de informações do conservadorismo.